Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, semana decisiva para o Clube de Regatas Vasco da Gama, dentro e fora de campo. Ontem o Vasco perdeu para o Flamengo, foi garfado. Vamos falar muito sobre essa partida. Já vamos traçar um prognóstico para o jogo contra a equipe da Juazeirense na próxima quarta-feira. E é o seguinte, meus amigos, muita expectativa com relação à grana aí da 777 Partners, que está prevista para entrar hoje. Está atrasado aí os 70 milhões. E a gente vai falar muito sobre a reunião que vai acontecer na quinta-feira, dia 10, no Conselho Deliberativo, para tratar da SAF. E, gente, olha só, na quinta-feira tem julgamento decisivo envolvendo aí um incidente de suspeição do Dr. Paulo Roberto, onde a gente poderá ter uma reviravolta aí na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo a presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é o seguinte, Jorge Salgado tentando melar aí esse julgamento. A gente vai falar muito sobre isso também. E, obviamente, tem muitas pessoas perguntando sobre a situação da AGE. A manifestação foi muito boa. A gente vai explicar aqui para vocês. Perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando sobre o futebol profissional do Vasco da Gama. Hoje tem treino na parte da tarde, já visando o jogo contra a Juazeirense. Mas antes de falar do jogo contra a Juazeirense, foi lamentável a forma como a arbitragem tratou o Vasco da Gama ontem. O Vasco, na minha opinião, foi roubado, o VAR era para ter sido chamado e a arbitragem fez aí vistas grossas. Uma interferência muito grande e é o seguinte, o Vasco perdeu por 2-1 com gols aí do Felipe Luiz e também do Arrascaeta. Gabriel Peck, um dos destaques do Vasco da Gama, fez um golaço. Agora, a gente está cobrando aí dessa diretoria golpista representatividade, até porque, meus amigos, no campeonato da Série B não vai poder ter erro de arbitragem prejudicando o Vasco da Gama. A aplicabilidade do VAR é uma vergonha aqui no Brasil. Bom, agora é virar a página, pensar nesse jogo aí contra a equipe da Juazeirense. Creio que deva ser um jogo mais fácil do que foi contra a Ferroviária. Isto porque o Campeonato Paulista é muito mais difícil. A Juazeirense perdeu ontem para o Feira, lá da Bahia, e é o seguinte, está na 8ª colocação no Campeonato Baiano. Então é obrigação o Vasco da Gama vencer. Se for empate, vai para a penalidade máxima. Então o Vasco tem que vencer essa partida. Bem, meus amigos, hoje pela manhã, o nosso amigo Mário Coelho, ele cravou aí no Vasco da Gama de 6 a 8 reforços aí que serão trazidos aí pela 777 Partners.
mas, né, até agora o dinheiro não pingou. Há uma grande expectativa que esse dinheiro entre hoje, esses 70 milhões, para que o Vasco possa pagar salários que estão atrasados, fornecedores, a parcela atrasada do regime centralizado de execuções, o RCE, e também a Procuradoria da Fazenda Nacional. Se vai sobrar dinheiro, eu não sei, mas cravaram 6 a 8 reforços aí no Vasco da Gama para o Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa aí nos comentários e a gente espera que verdadeiramente esse dinheiro venha entrar hoje. Pessoal, gravem essa data aí, quinta-feira, dia 10, poderá ser uma data histórica na história do Vasco da Gama, tá? O Conselho Deliberativo do Vasco se reúne a partir das 18h30 para fazer uma reunião aí híbrida, né? Online e presencial aí, onde os conselheiros vão se reunir lá na sede náutica da Lagoa para que essa situação aí da SAF seja analisada mais uma vez. E essa reunião, né, ela prevê a possibilidade de mudanças aí no Estatuto do Vasco para facilitar o processo da criação da SAF. Então, é para avaliar aí o Estatuto novo da SAF aí que já está pronto. Bom, e a gente vai ter aí no mesmo dia o julgamento decisivo do Dr. Paulo Roberto. E há quem diga que o Dr. Paulo Roberto já está com essa sentença pronta, que ele já bateu o martelo. E aí é o seguinte: na sexta-feira, o Jorge Salgado ingressou com uma petição no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pedindo o adiamento deste julgamento. Os advogados aí do Jorge Salgado alegam aí que esse julgamento deveria ser com acompanhamento dos advogados, e a pauta é a pauta virtual. Então é o seguinte: a princípio está marcado o julgamento, vai acontecer a partir das 13h30 do dia 10, mas a gente passa para vocês que Jorge Salgado está tentando aí mais uma vez burlar a justiça e melar esse julgamento aí. Coincidentemente, vai ter essa situação aí da análise do Estatuto da SAF. E é o seguinte, vai que tenha uma sentença ainda no dia 10 aí para expurgar esses golpistas aí do Vasco, caso o Dr. Paulo Roberto seja liberado aí pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos aguardar aí. Eles estão dando como certo aí a venda do Vasco e não é bem assim. Eles estão tremendo porque sabem aí que pode acontecer uma reviravolta. Bom, e o Dr. Paulo Roberto foi o único aí, né, que deu um parecer favorável ao Levenciano, que impediu a posse do Jorge Salgado no dia 25 de janeiro. Sobre a situação da AGE, gente, foi um sucesso total, já tenho conhecimento dos números, pediram para que eu não falasse, para a gente não dar arma para o inimigo, eles têm a máquina na mão. Se eu falar aqui que a gente tem X, né, eles vão fabricar aí 2X de sócios e a gente vai ter dificuldades. Mas fiquem tranquilos, porque a AGE, ao contrário do que os tuiteiros falaram e o que a imprensa disse, foi um sucesso, certo? E era isso que a gente precisava. Levenciano assinar essa situação da AGE, que isso impulsionou muitos vascaínos a assinar. Eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Essas foram as notícias do Vasco.
Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!